Olá, olá! Estamos aqui de volta. A gente falou um pouco sobre a primeira rodada e o que quem esperava do Brasileirão na semana passada, e agora a gente vai comentar sobre os principais jogos dessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Eu estou aqui de novo com o Matheus. Boa noite, Matheus. Boa noite, Bruno. E já fazendo um pedido, desde já para o pessoal que está vendo, se inscreve no canal, deixa o like e comenta aqui como foi o seu time na primeira rodada. Se ele ganhou, se ele perdeu, se ele empatou. Comenta aí qual foi a sua reação nessa volta do Campeonato Brasileiro. E, Bruno, já vou te começar fazendo uma pergunta sobre uma situação. Que Pode falar. no vídeo passado, em homenagem ao nome do canal, você deu aquela cornetada no Mano Menezes e parece que a diretoria te ouviu e te entregou a cabeça dele na bandeja. Já temos o primeiro técnico demitido do campeonato. Então, para fazer jus ao nome do canal, eu vou cornetar mais uma vez como é que você me deixa o Mano Menezes do ano passado. Não é como se ele fosse um técnico jovem, não é como se as pessoas não soubessem quem é o Mano Menezes, não é como se os trabalhos dele fossem diferentes um do outro, não é que ele se adapte ao time que está jogando. Todo mundo sabe quem é o Mano, todo mundo sabe o que ele vai entregar, todo mundo sabe como o time dele vai jogar. Então, eles mantêm ele de um ano para o outro. O time tem a pré-temporada, tem um campeonato carioca ruim, eles mantêm ele novamente. Teria vários dias ali para treinar, por exemplo, o Cruzeiro mudou de técnico, o Fluminense poderia ter feito a mesma coisa, mas não. Mantiveram ele, deram mais uns 20 dias de treino para ir para a primeira rodada, ele ser o Mano Menezes que todo mundo esperava, e foi lá e mandou embora agora, sem tempo, já tendo que jogar quarta domingo, quarta domingo. Qual que é a lógica disso? Qual que é o planejamento por trás disso? Não faz nenhum sentido. Todo mundo sabia que o trabalho do Mano seria ruim, eles mantiveram, e quando foi ruim, eles esperaram até o último segundo para mandar na pior hora possível. É, sigo o relator nessa situação. A bem da verdade é que o Fluminense manteve o Mano Menezes porque não foi rebaixado. É aquela famosa história de vamos manter o técnico aqui por gratidão, salvou do rebaixamento, mas que todo mundo já imaginava que não ia terminar o trabalho. Não era um trabalho a longo prazo. E o Fluminense não foi por causa da derrota para o Fortaleza fora de casa que o Mano Menezes caiu. Já é de algum tempo que o Fluminense não está conseguindo desempenhar muito bem. E agora o Fluminense, nessa sequência que você falou, tem o Super Mundial batendo na porta, vai ter que ir atrás de um treinador. Eu não sei se foi a situação que teve lá, não sei se as pessoas que estão assistindo aqui o vídeo, todo mundo viu o que aconteceu, mas ele substituiu um jogador do time dele aos 13 minutos do primeiro tempo, se eu não me engano, pediu desculpa pro cara, falou, não, eu errei na escalação. Não sei se isso afetou de alguma forma a diretoria, se foi a gota d'água, porque não é normal um treinador substituir um jogador no primeiro tempo, é muito mal visto, inclusive, pelos próprios jogadores quando isso acontece. Eu não sei se teve algum peso nessa decisão, porque não faz sentido o Fluminense olhar para o elenco que tem, para o futebol que está jogando e achar que é obrigação ganhar do Fortaleza no Castelão. Isso eu acho que nem o torcedor mais lunático do Fluminense acredita. Então tem que ter sido isso, porque não tem outra explicação. E mesmo assim eu acho um motivo fraco. Eu concordo. E agora, quais nomes no mercado que o Fluminense poderia ir atrás? Um Renato Gaúcho, um Dorival Júnior, agora que não está mais como técnico da seleção, um Fernando Diniz, que já tem história no Fluminense, será que eles iriam atrás dele para comandar no Super Mundial, qualquer ideia? Você nos trouxe até aqui, então nada mais justo que você nos comandar no Mundial. Mas, sinceramente, acho que são opções que eu não olho com tanto entusiasmo assim. Exato, ele tem um Tite aí solto no mercado. Uhum. Então eu não sei, eu vi inclusive no Twitter rumores de que o Fernando Diniz se ofereceu para o Fluminense e que o time chegou a considerar, mas não era a primeira opção por causa da cabeça dura do Fernando Diniz quanto a manter o seu sistema de jogo. Mas né, consideraram, então talvez se depois que estudar o mercado, há uma possibilidade do Diniz voltar. Não sei quão feliz os tricolores estariam com essa notícia. É, teríamos que perguntar para o nosso amigo Nicolas depois se ele aprova. Eu já perguntei, ele falou que não quer. Ele falou quem ele quer?
Não, ele só disse que o Diniz ele dispensa. Já fez o que tinha para fazer no Fluminense. Porque agora nem tempo não tem, né? Porque já tem, igual eu Uhum. falei, tem jogo quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo. Eles não têm tempo de esperar 2 semanas para contratar um treinador. Daqui a 2 semanas o time pode estar eliminado de uma Copa e no Z4 do Brasileirão perdendo pontos importantes. Porque esse elenco do Fluminense, mesmo com um bom técnico, não é um time que vai fazer muitos pontos. É um time que eu vejo brigando na parte de baixo da tabela. Então, talvez nesse comecinho da temporada que eles poderiam conseguir aqueles 3, 6 pontinhos enquanto todos os times estão tentando se arrumar, e no final, na luta contra o rebaixamento, pode dar aquela tranquilidade. Agora não, agora o Fluminense é um forte candidato a perder, sei lá, nas 2 próximas rodadas, dependendo de quando vai trazer um técnico. Então, acho que coloca o Fluminense numa briga mais abaixo do que aquela que a gente projetou ainda na tier list. Sim, é um momento de instabilidade. E olhando agora para o lado vencedor do jogo, Fortaleza, que não fez um estadual muito empolgante, Copa do Nordeste também não foi bem, mas chegou no Campeonato Brasileiro e já conseguiu uma vitória importante jogando em casa contra o Fluminense. Ah, o Fortaleza é muito forte no Castelão, né? Eu acho que esse time já provou várias vezes que é realmente é uma boa equipe, é um bom elenco. O Vojvoda é um baita treinador e se não tivessem que focar em tantas frentes nessa temporada, talvez é um time que brigaria mais para cima na tabela do Campeonato Brasileiro. É muito chato jogar contra o Fortaleza quando o seu time é mandante e quando é visitante, o Fortaleza eu acho que é favorito contra pelo menos 90% dos times. Então é uma vitória normal do Fortaleza para mim, era o esperado. Sim, eu tô com você nessa. Fortaleza já vem de um trabalho muito sólido. O Voivoda tem o controle de tudo lá, basicamente, do Fortaleza. É um cara que já viveu de tudo, né? Já teve em zona de rebaixamento, já teve brigando pelo título. Então ele tem muito controle da situação. Exato. E é um cara que gosta de lá, né? Já teve várias oportunidades de sair, se mantém lá, gosta do projeto, gosta da cidade. Então, é um time que vai brigar em cima por muitos anos ainda. Sim. Vamos seguindo aqui para o próximo jogo. Vamos Vamos seguir. tá aqui na ordem. A gente já falou do Fluminense por causa dessa situação do Mano Menezes. Agora o próximo jogo que tem aqui na lista, o primeiro, é São Paulo Sport. Acho que candidato ao pior jogo da rodada. O Caleri perdeu um pênalti e a gente falou do Mano Menezes, um técnico que veio por um ano já contestado. O Zubeldia é um que segue por esse mesmo caminho e não sei se ele vai durar muito tempo lá, não. Exato. São Paulo que tem tido alguns anos conturbados na questão da diretoria. Manteve o Zubeldia nesse primeiro momento de atrito, é verdade, mas se o time não começar a jogar bem, a torcida de São Paulo é uma das mais, como é que eu posso falar? Não chatas, mas uma Exigentes? que mais cobra exigentes de futebol do Campeonato Brasileiro. É um time que é acostumado a ganhar, né? Sim. Então, se não vem o resultado, é uma torcida que pressiona em peso. E o Caleri tá mal já tem um tempo também, hein? Uhum. Nossa senhora, às vezes ele faz um golzinho, é um cara que a torcida gosta muito, né? Então quando ele faz um gol, dá uma assistência, ele ganha uma moralzinha a mais já, mas ele tá mal e não é de hoje. Desde do ano passado ele já tem jogado mal, perdido muitos gols. Se fosse um outro nome atrás na camiseta, é um cara que eu acho que já talvez estaria fora de São Paulo. Sim, sim. Desde do título da Copa do Brasil, né, ele vem convivendo com problemas físicos também. Acho que é uma coisa que pesa para o futebol dele ter caído nesses últimos tempos. E o São Paulo sem Lucas e Oscar, que são os diferentes desse time. E com os dois fora fica muito difícil do São Paulo conseguir fazer uma jogada diferente para furar um time mais fechado. Exato, e bom resultado para o esporte, né? Sim, Ter ir a São Paulo e sair com um ponto para o esporte é muito bom e, igual eu falei, as pessoas costumam olhar para as brigas que seu time está a partir lá da 25ª, 30ª rodada. Mas um ponto agora e um ponto na rodada 35 valem o mesmo tanto. Então, uhum. quanto antes esses times que
que se espera que vão brigar lá embaixo começarem a construir essa gordurinha de pontos melhor. Porque aí, às vezes, você chega na 35ª e já está até tranquilo, com 3 pontos na frente, seu time joga até mais leve e é mais fácil que ele pontue mais no final, quando você pontua bastante no começo. Sim. Vamos seguindo aqui para o próximo jogo, que decide mais. Bruno, Vamos seguir. dá para falar que agora começou o trabalho do Jardim no Cruzeiro? Ele treinou o time em 3 jogos do Campeonato Mineiro, é verdade, mas ele pegou o carro andando, teve uma intertemporada agora, depois da eliminação do Campeonato Estadual. Dá para dizer que no sábado começou o trabalho dele? Com certeza, né? Ele teve praticamente uma intertemporada. Ele treinou o time porque um mês teve amistosos, os próprios jogadores e ele mesmo falam que trataram o que estiveram com uma pequena intertemporada. Ele disse, inclusive, que percebeu vários problemas físicos que o time tinha, que também, para mim, é um absurdo como é que um time que jogou 4 rodadas do Campeonato Mineiro, depois de férias e 2 meses só treinando, estava com jogadores abaixo, muito abaixo fisicamente, como ele fala. Tem jogadores que fala que ele olhou e não entendeu como eles estavam no elenco. Então ele fez um trabalho de recuperação e eu gostei de algumas coisas que eu vi nesse jogo. Eu acho que o Cruzeiro jogou muito bem nos primeiros 20, 30 minutos. Quando abriu 2-0, poderia ter feito mais. É um time diferente do Diniz, que era um time de mais posse de bola, né? Antes, com muitos passes, que inclusive irritava a torcida muitas vezes com a falta de progressividade do time. Esse time do Jardim é muito mais rápido, é um time que utiliza muito mais bolas longas, passes rápidos saindo da defesa, mesmo quando toca a bola lá atrás, sempre em progressão, tentando uma tabela para sair rapidamente já num contra-ataque. E em determinado momento, eu acho que o Mirassol conseguiu, inclusive, usar isso contra o Cruzeiro. E depois que o Cruzeiro abre o 2-0, o time parece que deu uma afobada mesmo. Toda hora os jogadores dominavam a bola, em vez de desacelerar um pouco o ritmo que já tava ganhando o jogo, né? Jogar com o relógio, o Cruzeiro continuava tentando acelerar, e não estava dando certo. Foi uma partida muito ruim do meio-campo do Cruzeiro. O Matheus Henrique, que é o melhor jogador desse time, um dos 3 melhores jogadores desse time, eu achei ele muito abaixo. O Wallace, mais uma vez, muito lento no meio de campo. É, parece uma carreta tentando virar quando ele está com a bola. Ele perdeu umas 2 bolas ali de desatenção que ele tentava driblar o cara, mas demorava 20 anos para mudar de direção. E aí o Cruzeiro tentou muito lançamento longo e não estava conseguindo encaixar esse ataque ali no final do primeiro tempo e o começo do segundo. E o Mirassol, inclusive, fez um excelente jogo, bem acima do que eu esperava. Manteve a posse de bola. O Cleison ali no lado direito do Cruzeiro fez o que quis com o William defensivamente. O William foi muito bem no ataque, deu 2 assistências, quase fez um gol também no segundo tempo, mas defensivamente o Cleison estava aproveitando completamente ali, ó, transformou o William em avenida. E o Mirassol podia muito bem ter empatado esse jogo. O Cássio pegou um pênalti ali, um pênalti infantil do Gamarra, pênalti bobo, não sei se ele escorregou ali, o cara estava dominando a bola para lateral, ele chegou empurrando e acho que teria jogador ali que nem cairia e só seguiria o jogo, mas o cara do Mirassol foi esperto e se jogou. E é difícil nessa primeira rodada fazer uma análise, né? Mas tem que ver se esse jogo diz mais sobre o Cruzeiro ou sobre o Mirassol. Se é o Cruzeiro, que é um time que vai sofrer por um tempo, né, pelo menos com essa inconstância, com essa dificuldade, ou se é o Mirassol, que na verdade é um time melhor do que a gente esperava e que a resistência que eles conseguiram conseguir dentro do Mineirão foi porque eles são bons realmente. Sim, e destaque para as estrelas do Cruzeiro, né? Gols de Dudu e Gabigol. Gabigol relembrando a comemoração do Walter Montijo, um ídolo da torcida do Cruzeiro, né? Jogou muito aqui nos anos 2010 a 2012. E são Que nunca parênteses jogou no que Mineirão, inclusive. nunca jogou no Mineirão. E um parênteses aqui para o Gabigol: o homem sabe fazer um marketing, né? Fazer a Ele é bom comemoração do nisso. Montijo, fazendo gol no Mineirão, que o Montijo nunca jogou. O homem sabe conquistar a torcida, né? Vamos falar a verdade. O homem É, conhece. sabe mexer com o coração do torcedor. E fazendo gol ainda fica mais fácil, né? Sim. Então, acho que falando tudo aqui sobre Cruzeiro e Mirassol, também
grande partida do Cássio, que foi decisivo, pegando pênalti, o Bruno bem comentou. Seguindo para o outro time de Minas, que foi até o Rio Grande do Sul e perdeu para o Grêmio. Acho que o Volpe vai ganhar o prêmio de melhor goleiro da rodada do Cartola. Não vi qual foi a pontuação dele, mas pegou muito nesse jogo. Foi um dos destaques do Grêmio. E apesar da gente ter colocado os dois times em prateleiras diferentes na disputa pelo Campeonato Brasileiro, eu considero como um resultado normal. Assim, você vai até Porto Alegre jogar contra o Grêmio, a expectativa vai ser um jogo difícil, a torcida do Grêmio compareceu, e acho que faz parte do Campeonato Brasileiro esse tipo de jogo acontecer, né? Você vai visitar um time que tem uma grande torcida, que jogando em casa é muito forte, acaba de perder mesmo. Exato, né? A nossa tier list a gente faz por uma brincadeira, mas acaba que um time da primeira prateleira pode perder para um time da penúltima prateleira ou última prateleira, e no Campeonato Brasileiro isso acontece com alguma frequência. Então, apesar de a gente ter colocado em categorias diferentes, eles estão muito próximos ali, né? O Grêmio ficou no, ali na Sul-Americana, meio numa zona sem brigar por muita coisa, enquanto o Atlético brigaria pelo G8, pelo G9. Então são times que vão estar ali muito perto, eu acredito, ao longo do ano. E o Atlético não pode perder esse tanto de gol que perdeu, né? Eu não assisti o jogo completo, eu vi os melhores momentos, mas é uma questão frequente. Desde o ano passado, o Atlético é um time que perde muitos gols. Antes o Paulinho perdia muitos gols, o Vargas perdeu muitos gols. Agora os dois saíram e o time continua perdendo muitos gols. Então o time tem que treinar mais finalização. E o Grêmio conseguiu 2 gols ali em bolas rebatidas, né? Não sei se você chegou a ver os gols. O primeiro foi um cruzamento, que o cruzamento desvia no marcador e sobra para o Arezzo no segundo pau. E o segundo também é um bate-rebate, que o Lhanco sai mal, aí o Grêmio tenta tocar a bola, aí o Arana tenta cortar e a bola sobra no pé do Edenilson. Então, é a velha máxima do futebol, né? Quem não faz, leva, e o Grêmio deu sorte, mas foi competente de aproveitar as oportunidades que teve. Sim, e ainda naquela conversa de treinadores pressionados, o Quinteiros, depois de ter perdido o Gauchão da forma que perdeu para o Inter, se começa a perder no Campeonato Brasileiro em casa, já podia criar um burburinho ali de que não está conseguindo encaixar o time, mas acho que uma vitória dá uma acalmada na situação, vamos ver se ele vai ter tempo para continuar o trabalho. Exato, eu acho que no começo, pelo menos, os gremistas estavam contentes com o trabalho dele, mas perder um clássico nunca é bom para o coração do treinador. Então é uma vitória que dá uma tranquilizada já lá no clima no Rio Grande do Sul. Sim. Partindo para o próximo, Juventude Vitória, foi um triunfo, para não ser redundante aqui, que o Juventude conseguiu, importante nessa ideia de alcançar os 45 pontos o mais rápido possível. Exato, né? Não sei se a gente pode falar num jogo de 6 pontos já na primeira rodada, mas são times que vão brigar, né? Eu acredito, nessa zona mais de baixo. Então qualquer vitória num confronto direto é boa e o Juventude é chato lá no Jacone, né? Então, muito bom para o Juventude começar com o pé direito e resultado ruim para o Vitória, que estava vindo bem o trabalho do Carpini. Sim, para esses times que costumam ficar na parte de base da tabela, fazer valer o mando de campo é muito importante, né? E ganhar confrontos diretos também. Já dá uma Muitas força. vezes é a diferença. Sim, você às vezes define uma permanência, um rebaixamento nesse desempenho em confronto direto e no aproveitamento dentro de casa. O Juventude, como você bem frisou, costuma jogar bem no Alfredo Jaconi. Partindo aqui para o próximo jogo, Bruno, Flamengo e Internacional, acho que foi um dos melhores jogos que a gente teve na primeira rodada. Um duelo de xadrez assim entre o Felipe Luiz e o Roger. O Flamengo começou melhor, o Roger fez um ajuste, recuou. O Fernando jogou com uma linha de 5, conseguiu fazer o gol, Inter saiu na frente, 1-0. O Felipe Luiz ajustou o time também, ele começou com 4 atacantes, mas depois o Michael saiu. O Flamengo no segundo tempo passou a pressionar, mas o Inter conseguiu um empate. Poderia ter conseguido a virada, mandou bola na trave, teve chance de finalização dentro da área do Inter. No final, um resultado 1-1, que
considero também um resultado dentro do normal. Talvez o Flamengo poderia ter saído com a vitória, mas o Inter tem um grande time também e conseguiu arrancar um ponto no Maracanã. Exato, resultado muito bom para o Inter, né? Que são os dois times que a gente projeta brigando pelo título. Então, você conquistar esse ponto fora de casa contra o Flamengo é muito importante para as pretensões do Inter nesse campeonato. Então, muito bom trabalho, diferente de você que assistiu esse jogo completo, eu vi só os melhores momentos. E pelo que eu assisti, parece que o Flamengo dominou pelo menos o segundo tempo ali, teve várias chances. O Rocher lesionou, né? Não sei quanto tempo ele vai ficar fora, ele passou por uma cirurgia agora, no lance do começo do primeiro tempo. Parece que vai ser muito tempo. Se lesionou por amar demais, estava jogando com a Aliança. Exato. Teve que passar com uma cirurgia e vai ficar fora aí por um bom tempo. Então, apesar do bom um ponto nesse confronto, uma notícia ruim para a torcida colorada, que eles vão ficar sem o goleiro titular por tempo indeterminado. É ruim, mas o Antony, que é o goleiro reserva, já vinha jogando no Gauchão. Esse foi o primeiro jogo do Rocher na temporada e já sofre essa lesão. Então, uma E questão entrou bem, que né? entrou bem. O gol não foi culpa dele, foi num escanteio, a bola sobrou, um bate-rebate dentro da área. A bola sobrou no pé do Léo Pereira, quase dentro do gol, e o Flamengo empatou o jogo assim. O que era uma questão até lá no Rio Grande do Sul, o Rocher vai voltar como titular, vai ficar no banco, o Antônio que jogou bem o Campeonato Gaúcho. Acabou que, por hora, essa questão foi meio que encerrada lá no Rio Grande do Sul com essa lesão do Rocher. Vamos ver quando ele voltar. Exato, acabou que a dor de cabeça se resolveu sozinha, não de uma forma boa, obviamente. Sim. E agora, indo para o próximo jogo, Palmeiras e Botafogo. Dá para dizer que foi um resultado ruim para os dois? O Botafogo, pelo momento que o Palmeiras estava, de uma instabilidade, perdeu o Campeonato Paulista, o time não consegue jogar bem. E o Palmeiras também, pelo Botafogo, está fazendo uma estreia com um novo treinador, ter perdido as suas principais peças do ano passado. É um resultado que ficou ruim para os dois? Primeiro, eu queria fazer uma crítica ao gramado do Allianz, que não faz sentido um gramado que é sintético ser tão feio. Ficou horroroso de assistir na televisão, todo marrom, parece que é mal cuidado, não sei o que eles têm ali, que eles colocam para que a grama fique daquele jeito, mas como um produto péssimo de consumir os jogos no Allianz, Mas ainda mais segundo com o a Palmeiras Leila, jogando. é culpa dos jogadores que já estão em fim de carreira, só eles que reclamam do gramado do Allianz. Exato. Então, o jogo fica ainda mais feio com o Palmeiras jogando mal da forma que vem jogado. É um time que está muito unidimensional, bola no Estevão, ver se ele consegue driblar alguém, ou então fica fazendo cruzamentos. No final do jogo ainda o Flaco teve uma oportunidade cara a cara com o goleiro, praticamente nos acréscimos já, estava 43 do segundo tempo. Ele não estava em alta velocidade, a bola certinha para ele enfiou o pé no meio do John. Então, para mim, mais demérito do Flaco do que uma defesa do goleiro do Botafogo, que se quisesse desviar daquela bola teria dificuldades. Mas o Botafogo foi bem, teve domínio do jogo por boa parte do tempo, criou algumas boas oportunidades, poderia ter saído com a vitória, e no final das contas, eu acho que e o Abel ainda, né, voltando a falar um pouco, deu algumas declarações polêmicas ali na entrevista, comprando uma briga com a torcida, falando que a torcida não canta sobre as conquistas. Eu não sei direito o que ele está tentando fazer, porque ele já está meio pressionado, ele está querendo brigar ainda de como a torcida canta durante o jogo. Então, um clima meio esquisito no Palmeiras. Eu acho que um resultado ruim, né? Não pelo como foi o jogo, mas pensando num time que quer brigar por título, não pode perder pontos dentro de casa no confronto direto. E para o Botafogo também, que ficam contentes pela forma como o time jogou, mas tristes que poderiam ter saído com um resultado melhor. Sim, sobre essa questão do Abel, minha impressão, né? Tá? Não tenho certeza do que eu vou falar, mas o que me passa a impressão é que ele quer atrair o foco para ele e tirar a pressão do time. Se quer criticar alguém, critique em mim, que eu sou bicampeão brasileiro, bicampeão da Libertadores, campeão de Copa do Brasil. As críticas em mim, deixa o grupo
fora dessa questão. Postura que a gente já viu em alguns treinadores fazerem isso. O Renato é mestre de tirar a pressão do grupo. Acho que o Abel está tentando seguir por esse caminho. Mas tem formas melhores de fazer isso, né? Sim, Sem se xingar a própria torcida. Tem como você concordo. conseguir desviar a atenção da mídia e chamar a torcida para você, para o seu lado. Eu não acho que foi a melhor forma que ele fez ali, não. Será que o Abel já está ficando de saco cheio aqui no Palmeiras? Vamos ver. Veremos. Seguindo para outro jogo grande que teve nessa primeira rodada, Vasco e Santos. O presidente do Santos, que falou bastante depois do jogo, falando que, com todo respeito ao Vasco, o Santos tem que vir aqui e tem que ganhar. Não sei se o presidente do Santos sabe, mas o time dele está voltando de uma Série B, com o melhor jogador machucado, acompanhando a Kings League, diga-se de passagem, o Neymar estava lá acompanhando os jogos. E um jogo que eu acho que é aberto entre os dois hoje, ainda mais no São Januário. O Vasco tem uma força da torcida muito grande jogando em casa e ganhou esse jogo na principal valência do seu principal jogador, que é a bola aérea com o Verratti. Exato, jogo legal esse daí de assistir. Os dois times buscando o ataque. O Santos abre o placar 1-0 e depois toma a virada no primeiro ali no. Eu não entendi direito o que o Gil tentou fazer no primeiro gol do Vasco. O Verratti cabeceia para vir o Nuno, o português estava estreando pelo Vasco para chegar completando no segundo pau. E o Gil estava meio longe da bola, não acho que daria para ele disputar de cabeça com o jogador do Vasco, mas ele poderia ter tentado ficar parado ali, né, dentro do gol para a bola bater nele e sair. Mas ele dá meio que uma baixada, ele se ajoelha, parece que ele desvia da bola. Eu não sei direito o que ele tentou fazer. E o segundo lance, uma gafe total da defesa. Se tem um jogador do Vasco que você tem que marcar numa falta, que a bola vai ser cruzada na área, é o Verratti. O Verratti é o melhor cabeceador do futebol brasileiro disparado. O cara acertou no ano passado 24 cabeçadas no gol. O Vasco é o time que mais cabeceou no gol no Campeonato Brasileiro do ano passado. E o Verratti teve mais de metade dessas cabeçadas. Então, se tem um cara que você tem que marcar, é o Verratti. E ele cabeceou com uma tranquilidade ali, que eu acho que num raio de 2 metros, 3 metros em volta dele, não tinha ninguém. Ninguém encosta nele, ninguém tenta dificultar a vida dele. Então, para mim, o Santos bobeou completamente nesse gol. E teve a oportunidade de fazer mais gols, os dois times tiveram, na verdade. E sobre o que o presidente do Santos falou, eu acho que se você for olhar assim, Santos é um pouquinho melhor que o Vasco. Eu acho time por time que foi ontem, para mim, foi ontem, né? Isso, ontem. O Rolheiser, jogador muito bom, fez uma excelente partida. O Brazão fez uma defesaça, uma cabeçada do Verratti, provavelmente uma das defesas do campeonato. Então você tem alguns bons nomes ali. O Barreal fez um jogo legal. Os laterais também, o JP Sherman e o. Esqueci o nome do outro lateral do Santos. Mas fizeram bons jogos. Não é um time que você pode falar contra qualquer outra equipe do Campeonato Brasileiro que, como visitante, tem uma obrigação de ganhar. Acho que pode ganhar, é um time legal, mas não tem elenco para meter essa banca aí contra ninguém. E como a gente viu em São Januário, perdeu o jogo. Não acho também que é culpa do Caixinha, eu vi gente tentando começar a botar pressão nele como se o Santos fosse um super time. Para mim, quem está pensando isso tem que olhar primeiro para o que o Santos tem, para depois começar a avaliar outras questões. É verdade. E como a gente falou, sem o Neymar, fica muito mais complicado para esse Santos e a perspectiva é que ele fique de fora da próxima rodada também, né? Que já vai complicar ainda mais a situação do Santos. Exato. A verdade é que hoje, seja time ou seja seleção, você não pode depender do Neymar. Eu acho que ele é um jogador que, se você tiver ele disponível, é excelente, é um a mais para o seu time, mas você não pode basear o seu jogo em ter o Neymar disponível, porque se você for olhar estatisticamente, a chance dele não estar disponível é maior do que a dele estar nos últimos 3, 4 anos. Sim, é verdade. Vamos ver o que o Santos vai fazer, se vai trabalhar nessa questão. O Soteldo também, que é um cara que
poderia fazer um diferencial no Santos, não jogou, então ficou difícil para o time da Vila. Exato. Mas o Rolês é muito bom jogador, olho nele. Uhum. Vamos seguindo aqui para o próximo jogo, Bahia e Corinthians. Um resultado muito bom para o Corinthians e ruim para o Bahia. O Corinthians estava rodando algumas peças, jogou sem o Memphis, jogou sem o Hugo Souza, mas alguns titulares ficaram de fora. O Bahia até conseguiu sair na frente, teve possibilidade de fazer o segundo, toma um empate e quase que sai com a derrota. O Corinthians teve a chance de fazer o gol no finalzinho dos acréscimos e no fim foi 1-1. Resultado para mim melhor para o Corinthians. Exato, os titulares do Corinthians jogaram apenas o Yuri Alberto e o Breno Bidon. Então, era um jogo O Breno Bidon, que que o eu acho que nem é Bahia. titular mais. Acho que ele está revezando ali com o Ranieri. Mas sim, então só o Yuri Alberto de titular recorrente que estava jogando, e mesmo assim ele saiu ali no começo do segundo tempo. Então o Bahia perdeu uma oportunidade de somar bons pontos já num confronto difícil, né? Acho que jogar contra o Corinthians nunca é fácil. Esse time do Corinthians é bom. Então, quando você pega um time misto, um time reserva, você tem que aproveitar essas oportunidades. E uma bobeada, na verdade, do Everton Ribeiro, que foi expulso quando o time estava ganhando, num lance ali que ele tomou o segundo amarelo, que não tinha intenção de fazer a falta, mas ele acaba pisando no tornozelo do jogador do Corinthians. O primeiro cartão amarelo dele teve alguma discussão, se foi lance para amarelo ou não, mas independente disso, o jogo, independente de achar que é uma falta para amarelo ou não, ele estava amarelado e não poderia ter bobeado daquele jeito que ele bobeou no lance e ser expulso. E o time sentiu a falta dele, a falta de um jogador, e aí o Corinthians conseguiu no finalzinho sair com empate. Sim, o Bahia que recebe o Internacional pela Libertadores no meio de semana. Vamos a volta do Bahia à Libertadores. Exato. E o jogo que fechou a rodada na segunda-feira, Red Bull Bragantino e Ceará, um empate em 2-2. Ceará abriu 2-0, mas toma um empate e um resultado considero normal. Assim, o Bragantino também não tem um grande time para poder fazer valer uma força dentro de casa. O Ceará também não vejo com grandes pretensões esse campeonato, além de luta contra o rebaixamento, um pontinho fora de casa importante. E acho que um resultado esperado. Para qualquer coisa que acontecesse aqui não seria surpresa para mim. Tirando uma goleada. Exato. Eu não assisti esse jogo, então não posso falar. Eu acho que se você chegasse para um torcedor do Ceará e antes do jogo falasse, ó, vai acontecer um empate, você está contente? Você assina aqui o papelzinho para acontecer um empate? Eu acho que uma boa parte da torcida aceitaria, que são times ali, de novo, a gente falou isso algumas vezes, mas que a gente vê numa prateleira semelhante, vão brigar, vão lutar a mesma luta ao longo do campeonato, e qualquer ponto fora de casa contra adversários diretos é um bom resultado. Mas você tendo saído 2-0, tomar o empate, acaba que fica com esse gostinho de derrota, de poder ter tido na mão essa vitória, né? Inclusive tomou o gol do empate nos acréscimos, pelo que eu vi, né? Sim. Então, olhando friamente, o resultado não é ruim, mas pelas condições do jogo, eu acho que os jogadores do Ceará vão botar a cabeça no travesseiro achando que poderia ter sido melhor. Dá para falar que o Bragantino conquistou um ponto e o Ceará perdeu 2 pontos pela forma que desenrolou o jogo. Exatamente. Então é isso. Passamos por todos os jogos, fizemos um comentário um pouco mais longo sobre uns, um pouco mais curto sobre outros, mas falamos sobre tudo. Acho que a tabela ainda é muito cedo para a gente tentar analisar qualquer coisa. Talvez um pouquinho mais para frente a gente vê questão de briga por Libertadores, rebaixamento. A gente, com o decorrer do campeonato, essas brigas vão se mostrando mais claras, né? Acho que agora é muito cedo, mas de minha parte, fizemos tudo que podíamos fazer aqui nesse vídeo, Bruno. Exato, os times agora vão focar no meio da semana nas Copas Internacionais, né? Tem rodada da Sul-Americana, tem a rodada da Libertadores, os times brasileiros vão estrear.
você falou, tem Bahia e Inter, tem Cruzeiro e União Santa Fé. Então você tem alguns jogos interessantes aí para assistir. Futebol internacional também, eu acho que no meio da semana tem uns jogos legais. Se eu não me engano, tem um Chelsea-Tottenham na quarta-feira. Então Tem teremos uma o, semana tem o Merseyside Derby entre, derby. entre Liverpool e Everton? Liverpool e Everton. Um clássico onde as torcidas são amigas, mas é o jogo com maior número de cartões vermelhos na história da Premier League. Então, se você gosta de ver um jogo com confusão, com briga, o clássico nas arquibancadas costuma ser tranquilo, mas dentro de campo é muito quente. Então, se você gosta desse tipo de jogo, vale a pena ficar ligado. E só fazer um parênteses aqui, uma aleatoriedade do final de semana, que eu ia comentar no vídeo, quase deixei passar, que foi Traga. alguns campeonatos estaduais ainda estavam rolando, as decisões estavam acontecendo. E o que chamou a atenção foi a decisão do campeonato paraibano entre Souza e Botafogo da Paraíba. O Souza foi o campeão estadual, mas não é por isso que eu estou trazendo essa informação. É porque na hora de comemorar o título, o troféu simplesmente desmontou. Ficou só a base na mão do jogador do Souza e a parte de cima do troféu simplesmente caiu. Tá aí mais uma atração que os campeonatos estaduais trazem para a gente, que só acontece no futebol brasileiro. Exato, você não vê isso em nenhum outro lugar do mundo. Além disso, também eu acho que essa semana, finalzinho da NBA, eu sei que o Matheus gosta de um basquete também. Acho que faltam 7 rodadas, 7 jogos para cada time fechar antes de começar os playoffs. Então, uma semana recheada de esportes. A gente volta aqui na quarta, quinta-feira, falar um pouco das Copas Internacionais. Também voltamos na sexta, né, para falar da pré-segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E é isso. A gente pediu no começo do vídeo, deixa seu like, comenta aqui o que você achou do seu time nessa rodada, que é um espaço aberto para você, Tati, como um psicólogo. Eu e o Matheus estamos aqui para te escutar. Pode xingar o seu time à vontade se ele tiver perdido, tiver jogado mal. Deixe seu like se você gostou do vídeo, compartilhe ele com um amigo. E um abraço. Até a próxima. E se inscreva no canal, estamos rumo aos 200. Esse é o nosso objetivo até o final de abril. Tamo junto, Rumo aos galera. Valeu. 200.